Boa noite, gente. Vamos começar então a nossa aula de microbiologia ambiental, na qual nós vamos tratar hoje à noite alguns assuntos importantes para a nossa videoaula de hoje e que todos possam fazer então um acompanhamento. O assunto de hoje que nós vamos estar postando no ambiente virtual e podemos trabalhar então depois no chat com a chamada, são algumas características bem interessantes que eu quero trabalhar com vocês, que é exatamente então um dos pontos interessantes, que é a microbiologia da água. Onde é que entra a questão da importância da microbiologia da água, gente? Nós temos algumas condições para poderem ser discutidas exatamente relacionado a estas características da microbiologia da água e abordar então especificamente todo o processo, cuidado e tratamento que se tem quando se trabalha com um dos bens mais preciosos que nós temos no planeta, né? Sabendo que a gente tem em torno de 70% de toda a estrutura do globo terrestre sendo organizada por água, então é importante nós termos então ideia de tipos de micro-organismos que estão ali presentes e dos tipos de tecnologias e ferramentas que vêm sendo desenvolvidas dentro da parte da microbiologia, referente então à parte de micro-organismos importantes para o processo de tratamento, os patogênicos, né, e os cuidados que se tem que se ter quanto à concentração específica destes micro-organismos, gente. Então nós vamos poder abordar e podermos visualizar estas características e obviamente a partir disso então conseguirmos discutir todos estes processos na nossa videoaula de hoje. Lembrando então, para que todos sigam o meu link, o meu canal, não esqueçam de dar joinha e fomentar exatamente este canal. Estou brincando, mas é o que nós temos que pelo menos tirar um pouco de pressão que nós temos no ar devido exatamente a essa situação do coronavírus, e podermos então ter um pouco de alegria e um pouco de integração dentro desse momento, já que nós todos estamos na verdade afastados, cada um na sua devida residência, tomando as suas precauções necessárias para evitar o processo de contrair o coronavírus. Então, gente, vamos começar abordando alguns destes conceitos e algumas condições importantes para nós podermos discutir ao longo da nossa aula de hoje. Um breve conceito introdutório, que é uma parte importante, nós vamos ter a caracterização da distribuição da água na Terra. O ambiente aquático, em termos gerais, de tamanho físico, é uma das maiores estruturas. Como eu falei para vocês, nós vamos ter uma composição especificamente de 70% de toda a organização do que nós vamos encontrar dentro da Terra vai ser organizado por água. E se nós fôssemos ainda podermos diversificar este processo e essas organizações, nós ainda vamos ter uma ideia de que, separando entre o processo de que nós temos das grandes características dos meios aquíferos, nós vamos ter encontrado então o maior percentual de distribuição como água salgada, onde nós vamos ter os oceanos, né? Então 97% de todos aqueles 70%, e muitos de vocês eu já sei que já estão lembrando da nossa grande presidente Dilma Rousseff, numa das suas falas mais importantes na parte de discursos, exatamente explicando todas as questões matemáticas, né? Então, destes 70%, 97%, na verdade, são caracterizados como processo de ser encontrados na parte de água salgada. 0,8% encontrado como água doce. Vocês vejam, a quantidade de rios, açudes e outras localidades com água doce é um número muito ínfimo, muito pequeno, comparado então com a parte que nós vamos poder encontrar de água salgada. E 2,2% de toda a parte de água também encontrada nas geleiras especificamente. Uma outra informação interessante também nesse processo de distribuição que nós vamos poder observar, quando nós pegamos o percentual da parte da água doce, nós vamos ter uma ideia especificamente de que boa parte das concentrações na qual nós vamos ter a distribuição de águas doce, nós vamos estar sendo visualizada como organizações subterrâneas e submersas, né? Uma localidade muito mais profunda. É interessante ter esse conhecimento, porque hoje, a partir de pesquisas, já se tem uma ideia e uma caracterização relacionada exatamente, então, a algumas condições de presença de micro-organismos que vão dar a preferência para locais muito mais abaixo
do que a gente imagina da região superficial. Tá? Uma boa explicação para isso também é a questão dos resíduos, na qual vão se acumulando normalmente no fundo, e é onde nós vamos ter maior deposição de matéria orgânica para que se façam os processos então de decomposição. Isso também vai ser um outro tema na qual nós vamos abordar posteriormente. Tomar um refrizinho para dar uma alegria então no dia. Um desses pontos importantes vai ser exatamente a presença desses micro-organismos em regiões mais profundas, né, e as suas principais características relacionadas a esse processo de decomposição e algumas estruturas na qual vão ser importantes para nós conseguirmos identificar dentro desse quadro da importância na qual nós vamos trabalhar com a água, né, gente? Então são alguns pontos interessantes para nós discutirmos também na nossa videoaula de hoje. Entre elas, essas questões de ter maior quantidade de matéria orgânica, a possibilidade desses micro-organismos, e aí nós não pensando somente em bactérias, mas também alguns grupos de protozoários, tendo uma importância muito grande no processo de decomposição do esgoto. Tá? Eu até depois vou postar um link para vocês bem interessante de um documentário que fala sobre novas tecnologias, desenvolvimento de tecnologias biológicas, na qual vai ser feito o processo de tratamento de água a partir de micro-organismos, né, para que a água fique mais cristalina e mais límpida também, fazendo com que esses micro-organismos acabem tendo todo o processo de decomposição desta matéria orgânica que acaba se acumulando, né, dentro das nossas condições específicas de localidades de água, tá? Seja tanto na parte do mar quanto na parte de água doce. E é uma característica bem interessante esse tipo de pesquisa, até porque hoje nós temos uma condição de um gasto de quantidade, um desperdício de água muito maior. Tudo e qualquer coisa que nós fizermos ou utilizarmos, seja para lavar a louça, seja para tomar banho, seja para regar as plantas, seja para lavar o carro, tá? Já dá uma caracterização de nós estarmos transformando uma água potável, uma água com condição boa para uso, transformando então em esgoto especificamente, que não é um termo dos mais científicos, mas também com uma boa caracterização do que acaba tendo, né? Nós vamos ter a contaminação por uma série de compostos químicos que vai interferir nas condições e na própria qualidade da água. Então isso também vai ser uma outra característica para nós conseguirmos abordar, né, gente? Então, como nós estávamos trabalhando, a maioria dos habitats aquáticos tem abundância de micro-organismos. Se temos uma ideia, em torno de 70 a 80% de toda a superfície da Terra é composta por água. Tá? Nós temos algumas características que vão ser fundamentais neste processo. Especificamente, tá, gente, quando nós abordamos com a condição dos micro-organismos aquáticos, nós temos uma ideia, às vezes também trabalhada, e todos nós da biologia já batemos muito com esta condição, que a ideia de toda a importância da água vai estar, juntamente com esses micro-organismos, na produção de fotossíntese, tá? E na organização de tudo aquilo que nós vamos poder utilizar e respirar. O que nós temos da questão da floresta amazônica, que não poderia ser considerado como o grande produtor de oxigênio, na verdade o que nós temos, um dos maiores produtores de oxigênio são algas cianofícias e bactérias que fazem um processo de fotossíntese, né? E que vão estar relacionados com este processo de liberação de oxigênio. Então, os oceanos é o que são os grandes responsáveis por todo o nosso processo de obtenção do oxigênio e permitem com que se tenha a vida na Terra. E eu sei que o Negan já está pensando nesse momento, ele está com a Lucille no seu ombro, já fazendo uma identificação e já pensando, bom, tá? Vida se nós não contarmos especificamente os micro-organismos anaeróbicos, né, e os organismos anaeróbicos que são fermentadores especificamente. Sim, Negan, você está certo. E é um ponto muito importante que você trouxe na aula e que nós vamos discutir também depois. Né? Assim que nós terminarmos essa parte da videoaula, eu tenho certeza que o Negan irá tomar a frente, irá trazer algumas outras informações importantes sobre estes micro-organismos fermentadores. Tá? Os micro-organismos aquáticos vão ser a base da cadeia alimentar aquática, com 15% de toda a produção de proteína mundial. Tá? Uma outra característica interessante
relacionado à água, como ela sendo vital, como base para obtenção de bebidas. E aí nós temos o Wanderson. Eu sei que o Wanderson está louco para nos exemplificar como funciona o processo de utilização dos poços artesianos na FRUC, tá? Na qual ele já trabalha há consideráveis 15 anos, não é, Wanderson, se eu não estou enganado. Agora sendo responsável por toda a parte de controle microbiológico, então nós vamos dar uma salva de palmas para o nosso colega biólogo, que desempenha uma função importantíssima dentro de uma das grandes empresas mundiais. Todo o processo de utilização da água, o controle destes micro-organismos que possam afetar não só o paladar, mas também possam trazer problemas, né, com a questão de micro-organismos patogênicos, no uso da agricultura, da mineração, para o processo de extração destes minérios, na geração de energia com as hidrelétricas, né, e boa parte de todos os setores industriais também, na qual nós vamos ter a utilização da água. Um outro ponto importante dentro dessa característica, dessa condição, que nos faz ter muito mais uma observação. Para quem já teve a disciplina de sustentabilidade e desenvolvimento, para os mais novos, né, do currículo novo, nós vamos trabalhar não com a disciplina de sustentabilidade, mas ambiente e desenvolvimento, com algumas questões ainda na qual se trabalha com a condição de desenvolvimento sustentável, que é a falta, né, de água, tanto para processos de saneamento, como também para a questão de água potável. Então nós vamos ter uma série de problemas de esgoto, céu aberto e umas outras características relacionadas à contaminação e também à proliferação de micro-organismos naquelas localidades que vão interferir dentro de um determinado ecossistema. Hoje nós temos a ideia de que somente 11% da população mundial, 11% ainda não tem acesso a esse tipo de caracterização, né? Se utilizando de outras fontes de água com nenhum tratamento específico, o que também caracteriza um grande prejuízo, né? Como é feito todo o processo, gente, do ciclo chamado hidrológico? Esse é um outro ponto importante. O Fabão também vai poder nos auxiliar a nos explicar este processo, mas nós temos uma característica interessante. O ciclo hidrológico, na verdade, ele é caracterizado pelo processo de obtenção da água e a manutenção deste ciclo, né, a partir exatamente de processos de evaporação e precipitação e a volta, tá, para as localidades, tanto no solo, penetrando em localidades profundas, onde nós vamos ter então essa água doce, ou então a migração para locais do oceano e com uma maior concentração de salinidade também, que vai ter esta interferência. Tá? Então, algumas características na qual nós vamos poder utilizar. E uma das utilizações da água é exatamente na interferência que se tem no processo da organização de água potável, a própria utilização do homem e um controle específico na qual nós vamos precisar ter dentro destas organizações. Tá? Então, vai ser exatamente um dos pontos na qual nós vamos então poder trabalhar na aula de hoje. Dentro das características da água potável utilizada pelo homem, tá? Nós vamos ter algumas fontes importantes, as fontes naturais, como poços, lagos e rios que precisam ser tratadas. Uma das grandes importâncias é exatamente a caracterização de eliminação de micro-organismos patogênicos. Tá? Então se tem esse controle e esse cuidado. O Wanderson vai também poder nos trazer na sua participação no chat como é feito esse processo, esse controle dentro especificamente da FRUC. Obviamente que não vai entregar o segredo de Estado, mas é interessante saber de como é que é feito os cuidados especificamente com a água, o controle microbiológico básico, tá? Para as condições de trazer uma boa qualidade de água, que vai interferir dentro do processo industrial também, principalmente no caso da FRUC, e que vai ser um outro ponto importante. Tá? Uma outra característica que eu quero trabalhar com vocês, eu acho que essa daqui é uma das mais interessantes, e eu vejo como um futuro muito promissor para quem for seguir nesta área ambiental, o desenvolvimento de tecnologias para tratamento de águas de esgotos ou resíduos, né? O processo de tratamento de efluentes. Então é uma organização, uma visualização feita de maneira diferente do que nós vemos trabalhando como uma ideia clássica, hoje com o processo de tratamento de efluentes, se utilizando de uma série de compostos químicos que vão acabar interferindo também nas condições da água, obviamente.
E hoje já se trabalha muito com o processo de micro-organismos no tratamento de esgoto, para o processo então de degradação desta matéria orgânica e decomposição, fazendo com que a água se torne novamente potável, né, em uma água de qualidade, se utilizando então o material biológico de maneira adequada e que vai, com toda e absoluta certeza, então, poder fazer essa integração e estas características que são fundamentais, né, gente? Então, destas condições na qual nós vamos abordar, tá? Para que nós consigamos, então, trabalhar e visualizar, são alguns pontos importantes na qual nós vamos conseguir caracterizar a partir da qualidade da água do tratamento de esgoto. São duas coisas que, quando vocês estiverem buscando artigos e visualizando, são exatamente o que eles chamam de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Então, são conceitos importantes neste processo, né, que é a retirada da quantidade de oxigênio para ser estabilizado processos bioquímicos e carbonatar toda esta parte da estrutura de matéria orgânica. Então é um dos pontos interessantes, né? A quantidade de oxigênio disponível e o quanto isso, na verdade, nós vamos ter micro-organismos que vão conseguir se utilizar deste oxigênio ou não. Assim como a chamada demanda química de oxigênio, que é exatamente uma outra, que é o DQO, que é também um indicador interessante para saber a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar quimicamente a matéria orgânica e se ter elementos, né, oxidantes que vão acabar interagindo e interferindo também em condições da água. Então, determinados tipos de micro-organismos, a partir destas condições e características da demanda química de oxigênio e a demanda bioquímica do oxigênio, nós vamos ter alguns indicadores importantes de como estes micro-organismos podem atuar e como eles vão poder ser caracterizados dentro deste processo. Dentro do que nós vamos caracterizar dos principais grupos encontrados dos micro-organismos, né, em ambientes de condições aquáticas, especificamente com interações físicas e químicas, nós vamos ter as bactérias, fungos, alguns determinados grupos de vírus, protozoários, algas e as demais características microbiológicas. Para nós, o que é mais importante, uma maneira mais corriqueira, vão ser exatamente, então, principalmente as bactérias, fungos e protozoários, que vão ter então uma maior caracterização e interação com esses grupos e que vão ter então uma determinada atuação neste processo. Então vão variar conforme estas características e vão poder, obviamente, a partir destes processos sendo interagido. O que vai ter de características física-químicas que vão interferir dentro do ambiente aquático são aquelas condições na qual nós já trabalhamos anteriormente, e que vão ser alguns pontos importantes, que vão ser exatamente a característica da temperatura, mais elevadas ou mais baixas. Então nós vamos ter os termófilos, os psicrófilos, que também vão determinar como vão ser atuados e como eles vão poder interagir. Uma maior demanda de luminosidade ou menor, então principalmente no caso de fungos, na qual vão ter uma menor demanda de de luminosidade, fazendo essa interação, e também algumas outras características como potencial de hidrogênio, o próprio pH, interferindo para crescimento em locais mais ácidos ou mais básico também, e obviamente um dos principais fatores dentro da fisiologia bacteriana, que é a condição nutricional, que vão ser alguns pontos interessantes na qual nós vamos conseguir observar e visualizar, tá, gente? Algumas outras características comuns de serem vistas também dentro do ambiente aquático é a pressão hidrostática, exercida pelo peso da água nas células, com aumento de profundidade da água, fazendo com que determinados grupos de bactérias vão ter que se acabar se adaptando a estas condições, e nós vamos ter grupos interessantes, principalmente aqueles que vivem em profundidades extremamente grandes, que são os barofílicos extremos, que vão conseguir suportar grandes quantidades de alterações de pressão atmosférica e que são exatamente específicos por serem caracterizados como micro-organismos de altas profundidades. Por que de altas profundidades? Porque eles têm a necessidade de ter essa pressão atmosférica maior para conseguir então se desenvolver, já que isto vai afetar a sua estrutura e a sua organização celular também,
né? Então, são alguns exemplos na qual nós podemos trabalhar e visualizar e que vão ser importantes. Tá? Então, isso vai ser caracterizado por alguns determinados tipos na qual nós vamos poder ver destes micro-organismos. Tá? Isso também vai ser relacionado a estas características na qual nós vamos poder abordar dentro destes grupos e a importância que isso vai ter para o processo e o controle. Tá? Então, nós vamos poder visualizar este processo. Tá? E aí eu não sei se nós vamos conseguir, então, trabalhar com tudo na aula de hoje, mas eu já vejo, então, já vou até trazer alguns exemplos aqui para vocês. Eu estava com a página aberta para que nós consigamos, então, ter alguns exemplos para que vocês anotem e que isso fique mais fácil, tá? Então, nós vamos conseguir visualizar até algumas outras características quanto a estes processos, tá? Então, nós vamos ter aqui caracterizado que são os barofílicos, e que são importantes, que vivem em sobrevidas e temperaturas, pressões atmosféricas muito elevadas. Então vão também interferir e aí nós vamos procurar alguns elementos da videoaula posterior para que a gente consiga visualizar estes processos e estas características, tá, gente? Então nós vamos conseguir então visualizar este ponto, que vai ser uma característica importante para nós podermos trabalhar e visualizar. Tá? Então, como eu falei para vocês, o importante, nós vamos ter as características sensíveis, os barotolerantes, tá? E aí nós vamos conseguir, então, fazer estas caracterizações e estes pontos importantes. Tá? Uma outra característica que vai interferir é a questão de luminosidade, principalmente para os micro-organismos fotossintéticos como as algas e as cianobactérias. Vão ser caracterizadas por crescerem na camada chamada de zona fótica, que é a parte mais superficial onde tem contato com a luz, e que então, obviamente, a partir destes micro-organismos nós vamos ter uma condição importante para o processo de produção do oxigênio, já que são os principais micro-organismos fotossintetizantes que nós vamos encontrar no planeta. Tá? Então vão manter uma atividade fotossintética de 50 a 125 metros no máximo de profundidade, na qual eu ainda vou ter contato com a luz solar e que vai dar uma interferência interessante. Tá? Eu ainda vou ter um outro ponto importante, que é a questão de salinidade. Nós já discutimos isso, que é exatamente a questão de osmolaridade. Tá? Então nós vamos ter uma variação entre micro-organismos que vão dar preferência para água doce, onde eu vou ter uma salinidade próximo a zero, ou então em locais de lagos salgados ou no mar, onde eu vou ter uma concentração salina muito mais elevada e, obviamente, estes micro-organismos vão ser diferentes também. Os mesmos micro-organismos que vivem em lago salgado vão conseguir estar no mar, porém, obviamente, esta caracterização não vai ser possível de ser vista em locais de água doce. Então, muitos dos micro-organismos marinhos vão ter que ser adaptados para serem halófitos ou halofíticos. Já deixo a pergunta para que vocês possam me responder também. Vou deixar para a Cíntia conseguir responder essa questão para nós. Então, quando ela estiver visualizando a videoaula, nesse exato momento eu sei que ela vai nos poder abrilhantar a aula e nos trazer exemplos de micro-organismos halofíticos e a sua importância ecológica dentro do processo dos ambientes aquáticos, que é uma das outras ideias também para nós discutirmos depois no chat, na qual nós vamos estar abrindo a partir das 19h10, tá? Para que nós consigamos discutir. Tá? Então, micro-organismos de lagos e rios geralmente são inibidos por NaCl com concentrações acima de 1%. Então, também são algumas características interessantes. Já em lagos salgados e no mar, obviamente vão ser micro-organismos que vão estar adaptados a esta alta concentração de salinidade, tá? Para que eles consigam, então, fazer as suas reações, as suas atividades metabólicas. Uma outra característica importante que nós vamos abordar quanto à condição do ambiente aquático é exatamente a característica da turvação,
que é um material em suspensão, né, que vai deixar a água mais turva, com difícil visualização. Então, isso é uma condição de algumas localidades na qual eu tenho o processo de movimentação da água e levantamento de matéria orgânica que fica em suspensão, né? E isso vai fazer com que esse processo de suspensão na água torne a água mais turva e menos cristalina especificamente, né? Na qual nós vamos conseguir ver. Do que vem esse processo de turvação? Normalmente relacionado então a minerais, com erosão da crosta terrestre e o processo de movimentação, e, obviamente, uma grande quantidade de matéria orgânica e detritos sendo visualizados como partículas químicas, né? Sendo celulose, hemicelulose, decomposição de animais, vegetações, tudo que se encontram dentro dessas regiões e que acaba se tornando suspenso, né? E vão sendo então misturados com estes micro-organismos que vão acabar trabalhando então com algumas questões de decomposição, tá? Quanto maior a turvação, pior é para a condição da água, gente, tá? Especificamente, porque quanto maior a turvação, menor é a penetração de luz e menor vai ser a zona fótica. Isso quer dizer o quê? Que águas com muito turvas é difícil se ter inclusive a própria penetração da luminosidade, e isso vai diminuir a capacidade de produção de oxigênio por estas algas fotossintetizantes. Um bom exemplo de alteração de turvação que se tem por alterações ambientais, e aí fazendo exatamente um parênteses e uma ligação entre características de sustentabilidade e desenvolvimento com microbiologia ambiental, foi um caso que vem acontecendo nos últimos 5 a 6 anos, especificamente em Porto Alegre. Agora até já sei que diminuiu, porque os antigos prefeitos e o prefeito atual vêm trabalhando bastante com essa questão de uma fiscalização e um controle específico dentro da região do Rio Guaíba, que na verdade não é um rio, é um estuário. Mas durante o período de 2010, se eu não me engano, a 2014, quando se teve o seu pico máximo, nós tínhamos uma característica bem interessante. No período do verão, ocorria que a água acabava do rio, ela trocava de coloração, se tornava um verde para um amarelo escuro, tá? E deixava a água bastante turva. Então nós começamos a acompanhar uma grande quantidade de mortandades de peixe especificamente, porque nós tínhamos o surgimento de algas dentro dessa região que, por serem consideradas estrangeiras, não tinham competidores, começavam a se ter o seu crescimento nessa região, e a sua grande proliferação e liberação de resíduos secundários e metabólitos acabavam então interferindo no processo da composição da água e ocasionava essa maior turbidez da água, né, que é um fator interessante para poder ser discutido e poder ser abordado e trabalhado, né, gente? Então, isso também foi alguma das características na qual foram vistas ao longo do tempo, e ao se descobrir esses micro-organismos, também fica mais fácil de saber como poder se interagir e como, na verdade, se trabalhar para eliminar, né, estes indivíduos e estes micro-organismos patogênicos na qual nós vamos estar visualizando. Outro ponto importante também, gente, que vai acabar sendo fundamental para o crescimento desses micro-organismos, e dentro da condição da água nós vamos ter o fator do pH. Então, micro-organismos aquáticos, eles vão ter uma característica interessante de crescerem, principalmente com pH em torno, especificamente de 5,5 a 8,5, então mais para neutro e alcalino especificamente, do que nós vamos visualizar na água do mar. Então, bem interessante, um pH mais próximo entre 7,5 e 8,5 pela alta concentração salina, e que também vai ser uma característica interessante. Então isso também vai delimitar e ter um marcador interessante. Além daqueles que aguentam a concentrações salinas mais elevadas, aqueles que também vão ter características de pH mais alcalino, para poder ter seu processo de sobrevivência. Tá? Quanto à questão dos nutrientes, gente, que vai ser um outro ponto importante de nós abordarmos, né, e conseguirmos visualizarmos aqui nestas características dentro do processo ambiental. Tá? O que nós vamos caracterizar como os nutrientes e qual a importância que eu tenho destes nutrientes para o processo do crescimento bacteriano? Dependendo dos grupos de bactérias ou dos micro-organismos, a gente sabe que a quantidade e os tipos de nutrientes sendo orgânico e inorgânico,
vai interferir de uma maneira direta no processo do crescimento microbiano. Tá? Então, nós vamos conseguir visualizar algumas diferenças nestas localidades que vão permitir nós termos uma ideia, tá, de locais onde é mais fácil de se encontrar micro-organismos e locais, obviamente, que vão ser considerados mais remotos devido às suas condições de baixa quantidade de nutrientes a serem observados. Se nós estivermos trabalhando com um ambiente com alta salinidade, tá, como por exemplo no alto mar, nós vamos estar caracterizado com a presença de uma baixa carga de nutrientes e mais estável, e próximo a águas regiões da praia com uma grande quantidade de matéria orgânica e inorgânica, principalmente porque nestas regiões próximos à praia, normalmente onde nós vamos ter o despejo de dejetos que se vem das cidades costeiras, tá? Fazendo então uma leve contaminação nestes ambientes. É interessante para quem já foi para algumas praias, principalmente Santa Catarina, onde é mais comum de se visualizar essas características, né? Existem grandes canais na qual vão ser despejados água com uma coloração mais turva e com um cheiro característico da presença de micro-organismos fermentadores, que vai dar àquele ambiente uma maior turbidez também pela grande concentração de matéria orgânica, né? E ser visualizado em alguns pontos, principalmente em algumas localidades, onde vai ter escrito assim, água limpa do morro. E todo mundo sabe que não é, porque na verdade tem uma grande concentração de matéria orgânica ali. E aquela água não pode ter vindo somente do morro, descendo o morro abaixo, né, com aquelas condições de turbidez e com aquele cheiro característico de grandes concentrações de matéria orgânica ali, que vão acabar interferindo também. Tá? Visualizando outro ponto também, as águas costeiras e estuários com esgostos industriais também vão acabar contribuindo, né, substancialmente para o processo de crescimento de alguns determinados micro-organismos que vão se utilizar destas características. Então, principalmente, um bom exemplo são as pseudomonas, que conseguem transformar o mercúrio em mercúrio metilado volátil, removendo-o do ambiente aquático e sendo também um dos grandes pontos para descontaminação. Tá? Então, são algumas características. A presença de nitritos e fosfatos, né, inorgânicos comuns, e a caracterização do chamado eutrofização, que resulta no crescimento excessivo de algas e cianobactérias pela grande quantidade específica de matéria orgânica. Né? Então, começa a diminuir, como eu falei para vocês, e a característica da eutrofização, quando se tem, e um dos pontos interessantes que se foi visualizado, por exemplo, no rio Guaíba, né, é exatamente o processo de se ter uma maior turbidez, por processo de fixação de nitrogênio e fósforo, com um aumento da proliferação destas algas, né, e produção de oxigênio, e com isso começa a levar então a uma grande quantidade de degradação que vai requerer este oxigênio que se encontra ali, e a partir disso, de tudo que acaba sendo produzido, acaba sendo esgotado. As próprias algas vão se utilizar, tá, para continuarem tendo esse crescimento exacerbado por não terem um controle, e que vai levar então à mortalidade de peixes e outros animais que vivam nesta região. Tá? Então, vai acabar trazendo esse processo. Um dos outros fenômenos é a grande quantidade de sobras metabólicas secundárias, que obviamente vai estar vinculado, tá, com um processo interessante, que é a intoxicação destes compostos, na qual nós vamos visualizar, gente. Então, isso também é uma característica interessante. Dentro da organização dos nossos ambientes, pessoal, para nós podermos identificar, dentro da distribuição dos micro-organismos no ambiente aquático, nós vamos ter dois grupos importantes, são os ambientes plantônicos e bentônicos. Os micro-organismos no ambiente aquático estão em todas as profundidades, né? A camada superior e o sedimento no fundo, como sendo encontrado grande número de micro-organismos. Nas chamadas, especificamente, tá, zonas plantônicas, nós vamos ter os organismos flutuantes, com algas, cianobactérias e fitoplâncton é ótimo, fitoplâncton,
protozoários e outros micro-organismos microscópicos, como alguns grupos de zooplânctons, tá? E produtores primários de matéria orgânica, que vão transformar a energia solar em energia química por meio da fotossíntese. Já nas regiões bentônicas, que é a parte onde eu tenho uma maior concentração desses micro-organismos que se tem visualizado, são as regiões mais ricas em plantônicos, os números de tipos de micro-organismos, tá? Então, esse sedimento do fundo são excretas de animais aquáticos, tá? Que não conseguem ter a capacidade, uma grande quantidade de dejetos que vão acabando não tendo a capacidade de flutuar e que vão vindo para o fundo especificamente. Então, dentro das regiões bentônicas, nós temos a característica de termos micro-organismos que vão ser decompositores como os principais agentes, tá? Um desses processos interessantes para poder ser visualizado dentro dessas camadas superficiais e das mais profundas também é fazer um monitoramento dessas condições ambientais e, a partir especificamente disso, conseguir visualizar se há presença de micro-organismos patogênicos, né? Fazendo a contagem específica desses micro-organismos que vão ter o seu crescimento muitas vezes acelerado por uma grande quantidade de matéria orgânica presente e que vai permitir, então, com que se tenha estas condições e estes crescimentos, gente. Tá? O que nós vamos encontrar como um ponto importante dentro da microbiota de água doce, né, nos rios e nos córregos? São populações microbianas aquáticas que vão refletir condições terrestres e, obviamente, do que nós estamos observando no meio aquático. Há um ponto importante aqui, tá? Nós temos um ponto interessante das drásticas mudanças ambientais, principalmente urbanização, tá? E alterações deste ambiente, na qual nós vamos mudar a conformidade dessas estruturas aquáticas e, obviamente, isso vai interferir na microbiota aquática. Por quê, gente? Não é só pelo processo do manejo ou do remanejo destes indivíduos, né? Mas a urbanização, nós temos uma maior quantidade de dejetos sendo liberados e, obviamente, com essa maior quantidade de matéria orgânica, eu tenho a disponibilidade para determinados grupos de bactérias aquáticas conseguirem se proliferar de maneira mais facilitada do que outras, né? Então eu vou acabar mudando estas características que são possíveis de serem visualizadas, tá? Aonde nós vamos visualizar estes pontos e essas interferências, principalmente na questão, por exemplo, de estuários, com variações constantes entre a água doce que se torna salobra, variação de pH, e isso também tem uma interferência nas diversas fontes nutricionais e em grupos específicos que vão conseguir crescer. Tá? Então são populações dentro dos estuários sujeitas a grandes variações especificamente. Tá? Sendo caracterizada como um outro processo importante de contaminação de rios e oceanos, né? Localizados nos estuários, nós vamos ter ainda os esgotos domésticos, principalmente uma concentração maior por dejetos biológicos, tá? Também conhecido como parte vulgarmente caracterizada como bolo fecal, pela presença, né, de bactérias de origem fecal, como os coliformes fecais. São importantes os coliformes fecais porque são bactérias patogênicas, né, e que causam uma série de problemas de tanto de infecção quanto intoxicação alimentares. Tá? Quem é que nós vamos encontrar como os principais coliformes fecais, que é feito na contagem para visualizar a qualidade da água e as condições específicas, gente? Nós vamos ter Escherichia coli, Streptococcus fecalis, Aeromonas, bacilos e proteus, tá? Como os principais grupos. Ainda a presença de alguns vírus intestinais, como a hepatite A e a poliomielite, e alguns grupos de bactérias do solo, como Azobacter, Nitrosomas, Nitobacter, né? E alguns outros grupos de fungos também que são presentes, principalmente nesses locais onde se tem maior quantidade de matéria orgânica, tá? Que vão ser visualizadas. Isso nós estamos trabalhando então com as condições dos micro-organismos, com a distribuição em meio aquático doce, tá? Sem a presença especificamente de altas concentrações salinas. Tá? Nós vamos ter uma outra condição interessante também,
que é exatamente a visualização da microbiota em água salgada a partir dos oceanos, né? Então nós vamos ter diferentes grupos de micro-organismos que vão habitar diversas profundidades do mar. Nós vamos ter caracterizado a presença dos plânctons marinhos, com uma enorme população de fitoplâncton, cianobactérias e algas, com predomínio principalmente de grupamentos de bactérias, e nas zonas fóticas nós vamos ter uma outra característica interessante, que é a presença de bactérias marinhas gram-negativas. Tá? O Lucas, então, vai nos relembrar que características nós apresentamos de quanto à questão estrutural das bactérias gram-negativas, que fazem com que elas sejam mais adaptadas a ambientes nutricionais diluídos. Isso eu comentei com vocês na nossa última aula presencial e também na aula que nós trabalhamos na semana passada, na aula virtual. Tá? Eu vou ver se quem consegue lembrar. Se ninguém lembrar, gente, tá? Eu espero que alguém me faça esse questionamento no chat, tá? Nós vamos ter na aula. E a partir disso, então, eu vou explicar para vocês de novo essas características estruturais e o que nós temos de adaptação que faz com que as bactérias gram-negativas tenham a necessidade especificamente de uma menor quantidade de nutrientes disponíveis, né? Isso vai estar relacionado com a característica estrutural da parede celular dela, tá? Mas isso nós vamos deixar então para conversar mais adiante, mais à noite, para podermos conseguirmos trabalhar de uma maneira mais precisa, né, gente? Então, nas zonas fóticas, nós vamos ter uma quantidade de bactérias marinhas que são gram-negativas, como o Vibrio, Acinetobacter, Pseudomonas, Flavobacterium e Alteromonas. Fungos, principalmente a parte de esporos, quando forem considerados unicelulares e micélios, né, sendo visualizados na parte dos pluricelulares, como os deuteromicetos, ficomicetos, os micomicetes, e protozoários como os foraminíferos e os radiolaras e outras espécies flageladas e ciliadas que também vão ser bem comuns de serem encontrados neste ambiente aquático, tá? Então isso vai ser um outro ponto também importante. Nós vamos ter a característica dentro dos oceanos a presença dos zooplânctons, que são esses grupos de células que têm a movimentação e vão se alimentar dos fitoplânctons, que são exatamente estruturas minúsculas, microscópicas, tá? Com comportamento específico parecido com algas, tá? E que vão fazer toda essa caracterização. Então, a área entre as regiões superiores e acima do fundo do mar é infrutífera, ou seja, nós vamos ter uma área localizada especificamente entre as regiões superiores e a parte do fundo do mar, tá? A parte mais basal, onde eu também não vou conseguir encontrar estas caracterizações, gente, né? Então, ela é considerada como microbiologicamente deserto. Aqui eu não vou ter como mostrar para vocês, porque eu não vou conseguir colocar link no programa que eu estou utilizando, mas nós vamos também trabalhar, e eu vou postar para vocês, conforme nós vamos caracterizando e retomando esta parte no chat, algumas porções do que seriam as regiões superiores e acima do fundo do mar, que é considerado infrutífera, em onde nós vamos ter uma condição de microbiologicamente deserta. Isso está relacionado exatamente à característica de falta de matéria orgânica e inorgânica, com que impossibilita o processo de crescimento destes micro-organismos, tá? Então, vai ser todo um outro ponto importante para ser discutido e, obviamente, também por isso que é chamado, tá, da região específica próximo ao fundo, tá? Nos oceanos, nós vamos encontrar um ambiente rico em micro-organismos e atividades anaeróbicas. Tá? Anaeróbicas são as fermentadoras, então é mais fácil nós encontrarmos bactérias fermentadoras e não as que fazem a respiração oxigênica. Tá? Então isso vai ser um outro ponto e um outro fator para nós também podermos abordar. Normalmente porque nós vamos encontrar na região da lâmina da água centenas de indivíduos com uma alta turbidez e um menor fluxo de oxigênio, permitindo então com que estas bactérias anaeróbicas consigam ter o seu crescimento mais acentuado nestas regiões. Né? Nós vamos encontrar ainda porções de sedimentos microbianos,
com algas e protozoários que vão possuir cálcio ou sílica na parede celular e que vão se encontrar mortos. Então é a região onde fica realmente a parte da deposição da matéria orgânica e todos aqueles grupamentos de micro-organismos que foram falecendo ao longo deste processo acabam se acumulando dentro destas regiões especificamente, né, gente? Então, vai ser alguns pontos interessantes para poderem ser também visualizados e que nós possamos trabalhar de uma maneira distinta e bem interessante. Aqui nós ainda vamos falar sobre alguns processos de poluição da água, tá? Onde eu vou ter a água sofrendo uma pressão antrópica e uma variação dentro desses meus ecossistemas, principalmente com a atividade humana e industrial, a produção de esgotos. Como eu falei para vocês, o esgoto não é só aquilo que nós vamos ter como acúmulo da fossa, o que vai sair. O fato de eu estar lavando a louça, preparando algum alimento, tomando um banho, me utilizando de alguns produtos químicos que já vão alterar as características da água, já faz com que ela não seja mais considerada uma água considerada potável ou para reutilização. Né? Então eu começo a ter a deposição de poluentes e substâncias químicas, resíduos sólidos, né, que vão se organizando e que vão se mantendo neste processo. Além disso, dentro da interferência maior, nós vamos ter a questão de fezes animais e humanas também, né, na qual vão estar visualizados nesse processo e nesse desenvolvimento da poluição das águas. Então aqui nós temos dentro desse grupo, especificamente nessa tabela, alguns determinados grupos de bactérias, vírus e protozoários, tá, que são encontrados e que as suas doenças relacionadas devido exatamente então, à interação humana que vai facilitar o processo e o crescimento destes organismos. Tá? Então, são algumas características e espécies na qual nós vamos poder observar. Nós ainda vamos trabalhar com a questão da poluição das águas, as chamadas enterobactérias, né? Onde nós vamos ter então um dos primeiros grupos, a família das enterobacteriáceas, tá, gente? Como um ponto importante, as enterobacteriáceas são consideradas como micro-organismos, bactérias, então são móveis, apresentam flagelo, crescem em condições anaeróbicas e aeróbicas. Um ponto importante, são bactérias gram-negativas. E observem aquilo que eu falei para vocês, com a forma da sua estrutura bacilar, né? São encontrados em diversos lugares no solo e na água e a maioria vai habitar intestinos de animais e humanos, que é considerado o termo da microbiota normal. Hoje eu já não gosto mais de se utilizar, apesar de nós encontrarmos dentro de alguns referenciais bibliográficos a fauna e a flora, né? Especificamente de bactérias. É melhor trabalhar com a microbiota, porque nós estamos trabalhando com uma característica, uma complementação de interação um pouco mais complexa do que nós vamos visualizar entre a fauna e a flora em todo esse processo do ecossistema. Né? Então eu acho mais interessante se utilizar este termo específico, tá, de microbiota. Vão estar relacionados com doenças do trato gastrointestinal, principalmente o movimento de septicemias e infecções do trato urinário. Entre os principais grupos, gente, que eu espero que assim que nós retomamos as atividades presenciais, fazermos uma aula prática de coloração GRAM, na qual nós vamos poder visualizar Escherichia coli, né? Podendo ser visualizada e podendo ser caracterizada. Por que nós estamos falando sobre a questão das enterobacteriáceas, gente? Porque elas fazem parte dos processos dos coliformes fecais que muitas vezes são liberados como parte dos nossos dejetos produzidos, tanto nas instituições e nas nossas residências e que vão acabar se acumulando dentro de rios e oceanos pela maneira como nós fazemos o processo de tratamento de esgoto. Tá? Exatamente por isso que nós vamos ter que ter toda uma condição específica depois de conseguirmos reutilizar estas condições de água para que ela seja potável de novo. Tá? Então as fezes são altamente contaminantes da água e as enterobacteriáceas, para vocês terem uma ideia, elas compõem 25% do peso das fezes. Então todo esse processo de interação e contato vai acabar fazendo com que nós, com certeza, se trabalhamos com uma água salobra, né, ou uma água que não é tratada, a possibilidade de se ter contaminação de fezes por animais vai acabar interferindo de maneira direta, né, todo um processo específico.
Gente, aqui também é outro ponto importante de nós trabalharmos. O porquê que eu estou trabalhando com isso? O que isso tem a ver com a condição da poluição da água? Não vamos pensar somente no processo de desenvolvimento de doenças para nós, mas localidades onde eu terei gado, por exemplo, né, criação, como Lucas, que tem 300 mil fazendas por todo o Brasil, o contato destes animais com águas que não são consideradas límpidas podem trazer prejuízo econômico, especificamente por intoxicação ou até infecção, contraindo a partir exatamente de Escherichia coli. Nós vamos até remeter de uma maneira de um outro processo que é caracterizado por uma das grandes ferramentas do desenvolvimento sustentável, que é exatamente a ideia de que todos devem ter esgoto encanado. O porquê disso? Não é simplesmente para ser bonito e para que nós não simplesmente vejamos aonde estão indo estas fezes. É para que eu tenha uma destinação correta deste material e evite o processo de poluição de água. Muitas vezes era comum de ser observado em localidades do interior, onde eu tinha chamada casinha, na qual as pessoas iriam largar os seus dejetos, que era nada mais nada menos que um buraco no chão, e a partir desse buraco no chão, as fezes acabavam ficando ali para serem eliminados. O que nós temos é que boa parte dessas fezes vão acabar interagindo com o solo e tendo a sua degradação, e nós vamos ter a contaminação de riachos e rios especificamente, porque boa parte das estruturas de água subterrânea, águas doces vão ser subterrâneas. Então, se existia uma interferência e uma contaminação significativa a partir dessa interação com as fezes. Dentro dos grupos das enterobacteriáceas, gente, nós vamos ter a Escherichia coli como uma das principais, que é de origem unicamente fecal. É o mais importante membro da flora intestinal, e eu vou trabalhar de novo, da microbiota intestinal de mamíferos, e também é um importante patógeno causador de infecção no trato intestinal e urinário. É comensal do intestino, suprime bactérias nocivas e participa da síntese de vitaminas, além do processo de formação da quebra do bolo fecal, a organização do bolo fecal, por ser anaeróbica facultativa, e é um ponto importante também desta característica. Então ela representa 80% da flora intestinal aeróbica eliminada nas fezes, que vai acabar contaminando os solos e a água. A água contaminada com despejos de esgoto vai ser um grande importante transmissor do agente da Escherichia coli. Vai produzir chamadas enterotoxinas, que são baixa toxicidade, que vão acabar ficando diluídas na água e que vão causar diarreias, em alguns casos mais graves até diarreias sanguinolentas a partir do processo de fixação específica na mucosa. Então é um importante, exatamente por isso ele serve como indicador de matéria fecal quando se faz o controle da água. Provavelmente em algum lugar nós estamos tendo despejo de dejetos humanos ou de animais que não deveriam estar ocorrendo e que deveriam ter sido descartados ou pelo menos realocados para posterior tratamento. E há alguma brecha dentro desse nosso sistema que acaba então fazendo com que se tenha essa possibilidade e esta organização. Por que eu estou trazendo isso também, gente? Porque é um importante contaminador e um poluidor. Nós vamos ainda abordar dentro desta parte na aula. Eu vou trazer para vocês algumas outras características interessantes, até do nosso próprio sistema imune, que faz com que eu consiga ter um controle efetivo. Como eu falei para vocês, ela faz parte da nossa microbiota, mas por que ela não ocasiona nenhum mal? Porque a região onde ela se tem o seu desenvolvimento, que é principalmente na parte duodenal, posterior à parte final do estômago, é onde eu tenho a concentração com pH próximo a 2. Para nós lembrarmos de algumas características importantes, e por que ela não ocasiona tanto problema no corpo quando ela faz parte, ela está dentro desta localidade do nosso organismo, porque ela é exatamente importante ser caracterizada como, primeiro, ela é mesófila, com temperatura próxima a 36 graus, 36 graus e meio, e ela também vai ter um outro ponto importante, ela não é acidófila, ela é neutrófila contra a característica do pH. Então, o que faz com que eu tenha uma limitação das suas características é exatamente o pH mais ácido, que limita a produção de seus componentes biológicos para poder se fazer e se instalar, e a partir, obviamente, destas características, limitar o seu crescimento.
Agora, já no momento em que ela sai, que ela vai para o ambiente, ela tem condições adequadas e possui o processo de conseguir absorver matéria-prima e matéria orgânica, nada vai limitar este processo e este crescimento especificamente dessa bactéria. Tá? Um dos pontos que faz com que ela seja bastante efetiva, tá, nesse processo de interação é exatamente uma característica da parede celular dela, a partir chamado de ilhotas de patogenicidade, que vão formar então pequenas estruturas que lembram agulhas, tá, e que vão fazer com que ela tenha penetração e a fixação específica dentro de uma célula do hospedeiro e consiga ter o contato direto para o processo de absorção destes nutrientes. Tá? Dentro dos grupos da enterobactérias, nós ainda vamos ter as shigellas, tá? Em águas poluídas também, com fezes humanas, ocasionando infecção e intoxicação. Características principalmente de dores abdominais, cólicas, diarreia, febre e vômito. Em casos mais graves, o surgimento de sangue nas fezes, né? O pus e muco também, isso é o que chama a atenção, obviamente por um processo prolongado de dores abdominais. Salmonela, né? Salmonela característica daquela do ovo da galinha, pelo processo de higienização equivocado e o cuidado também. Uma das características que elas podem ser móveis ou imóveis são encontradas no trato gastrointestinal de aves, tá? Mamíferos domésticos e silvestres e alguns répteis. E o que acontece? No momento principalmente de aves, quando eu utilizo o ovo sem fazer o processo de lavagem, né, em alguma receita e que não vai ter o cozimento adequado, eu vou acabar então contraindo a salmonela. A salmonela também tem outro ponto importante, porque muitas vezes se eu faço o cozimento, mas eu faço de maneira inadequada, com um tempo menor, eu vou acabar eliminando a bactéria, porque eu vou ter uma temperatura mais elevada, como eu falei para vocês, ela também é mesófila, tá? A bactéria ela vai ser destruída pela alta temperatura, mas com isso eu vou liberar uma grande quantidade de toxinas que eram utilizadas por ela para poder facilitar esse processo de infecção. Né? Então eu vou acabar ocasionando uma intoxicação alimentar, que é o que normalmente nós vamos ver quando a gente come nos chamados restaurantes sujinhos. Né? Isso também é um outro ponto e alguma outra característica. O que eu tenho como um indicador importante? São o surgimento das cólicas abdominais, náusea, vômitos, diarreia, calafrios, febre, muitas vezes elevada, e também cefaleia. Eu já sei que o João está se perguntando nesse momento o que é cefaleia. Né? Cefaleia é exatamente dor de cabeça. Tá? Yersinia eu sei que o Negan já ficou todo oriçado só de ouvir esse nome, chegou a se arrepiar, tá? Especificamente porque a Yersinia, nós temos um grupo destas bactérias, que é relacionado também a uma falta de higiene. O nome dela é Yersinia pestis, e ela foi responsável pela morte de 2/3 de toda a população europeia, no período especificamente dos idos de 1600 e pouco. Também conhecido como um dos grandes desenvolvedores a partir da peste negra. Tá? Então, toda essa questão da peste negra sendo transmitidas pela pulga e depois, posteriormente, obviamente, pelo contato com os ratos, né? As pulgas dos ratos. Como eu tinha pouca higienização, o contato com animais silvestres acabava, então, facilitando uma grande quantidade de dejetos que permitia, então, a proliferação desses animais e hospedeiros, especificamente, na qual, então, comumente acabavam se proliferando e ocasionando uma série de problemas também. Tá? Então nós vamos ter este outro ponto também para nós visualizarmos e abordarmos, gente. O que nós vamos ter mais para podermos trabalhar hoje, professor? Gente, nós ainda temos uma outra característica, os chamados Vibrio cholera, né? João, não tem nada a ver com o Shiryu, tá? Do cólera do dragão. Infelizmente, nós não estamos falando de Cavaleiros do Zodíaco, nós estamos falando, então, de mais um agente microbiano causador de poluição da água, tá? Conhecido também como diarreia dos viajantes, é da família das vibrionáceas e vai estar relacionado com o processo de águas contaminadas também por dejetos. Tá? O que nós temos como um ponto importante? É uma bactéria gram-negativa, bacilar, tá? Anaeróbica facultativa, assim como a Escherichia coli, são móveis porque apresentam então desenvolvimento de cílios e flagelos, estão relacionados então à diarreia
intensa líquida, cólicas abdominais, febre e, em alguns casos, vômitos também. Nós vamos ainda ter os víbrios parahemolyticums, que também é da família dos Vibrionácea. São halófitos. O que seriam ser em halófitos, Negan? Eu já vejo Negan respondendo neste exato momento. São aqueles que aguentam altas concentrações salinas, professor. E eu diria exatamente isso, Negan. Perfeito. Tá? São encontrados principalmente em grupos de águas do mar e animais marinhos durante toda a estrutura do continente. São caracterizados por darem diarreia líquida, cólicas abdominais, náusea, vômito e dor de cabeça. Né? São grandes produtores de determinados grupos de toxinas que também vão depois acabar interferindo. Campylobacter também é um grupo interessante, tá? São as campylobacteriáceas do grupo da família, são bacilos espiralados gram-negativos, são considerados comensais do trato gastrointestinal de animais silvestres, domésticos, bovinos, caprinos, ovinos, suínos e aves. Tá? Tem sintomas semelhantes ao da gripe, tá? Que vai dar febre, cefaleia, mal-estar, mas o que nós vamos observar especificamente aqui? São sintomas que vão durar além de um mês, tá? Se vocês observarem até agora, boa parte dos agentes poluidores de água, nós estamos falando então de estruturas de bactérias gram-negativas até o momento. E todas, se nós caracterizarmos, como eu já havia dito para vocês, são bacilares, né? Pseudomonas, faz parte da família das pseudomoniáceas, tá? São bacilos gram-negativos encontrados no solo e na água, e vão dar uma grande quantidade de infecções. E uma das mais graves a serem visualizadas é, por exemplo, da Pseudomonas aeruginosa, tá? No trato respiratório, na qual vai ocasionar uma série de infecções extremamente agressivas. E também o grupo das Pseudomonas aeruginosas é um grupo interessante, porque ele é um grupo extremamente resistente, tá? Dentro dessas bactérias gram-negativas. Mas nem todas são ruins, porque nós vamos ter uma série de pseudomonas utilizadas como biorremediadores de águas contaminadas, principalmente por metais pesados, na qual nós vamos ter o processo de decomposição dessas estruturas de metais pesados e servindo então como um bom controle de biorremediação, né, para processos de contaminação de água ou poluentes de água. Nós vamos ainda ter a Legionella pneumophylla, que é da família das Legioniáceas, causa as doenças respiratórias de veiculação da água e por aerossóis do sistema de ar-condicionado, encontrado na água de torneiras e chuveiros que não se tem higienização adequada, tá? Mais comum de ser visualizado em água doce, dando febre alta, arrepio, dores de cabeça, dores muscular, tosse seca também e alguns outros grupos importantes, tá? Por fim, gente, nós ainda vamos ter os grupos das cianobactérias. As cianobactérias formam uma grande estrutura de filamentos, são aquáticas fotoautotróficas, então elas são fotossintetizantes e produzem o seu próprio alimento a partir de reações de fotossíntese. Tá? Vão estar relacionadas com o processo de habitarem as camadas mais superficiais nos oceanos, tá? E também em locais de água doce, especificamente. Vivem em muitos ambientes e são encontrados principalmente em processos de eutrofização. Então, de novo, lembrando, eutrofização é exatamente o processo quando elas têm o crescimento acelerado, exacerbado, e a partir deste processo do crescimento acelerado e exacerbado, gente, tá? Elas acabam se demandando do próprio oxigênio que se utilizam, que produzem, e vão diminuindo as concentrações específicas de oxigênio, levando então à asfixia de outros animais que vão acabar morrendo também devido a esta caracterização. Se proliferam em condições adversas, desde água de fontes termais, com uma temperatura absurda também, até geleiras, mas não são encontrados com uma característica interessante em águas com pH mais ácido. Tá? Então, na floração produzem cianotoxinas que vão alterar o gosto da água e muitas vezes são letais, tá? Principalmente nos grupos das neurotoxinas, as hepatotoxinas, que vão dar uma maior toxicidade a este processo e a estes eventos também, e que nós vamos conseguir observar, tá, gente?
Dentro dos grupos de toxinas, onde nós vamos ter, das algas, nós vamos ter as microcistina, onde vai ter principalmente o fígado, né, a nodulina, a anotoxina A pilotoxina, e assim por diante, são alguns exemplos para nós podermos trabalhar e abordar também, gente. Na continuidade também, eu só vou começar a exemplificar isso para vocês, mas nós vamos deixar isso para a próxima aula, que são exatamente como utilizar esses micro-organismos como os indicadores de qualidade. Nós falamos uma condição geral destas estruturas dos micro-organismos, mas é um ponto importante para nós podermos abordar como indicador. Né? Nós vamos então relatar alguns pontos, e eu vou deixar especificamente para nós trabalharmos as portarias, mas principalmente a presença de micro-organismos como Escherichia coli, Streptococcus fecalis e Clostridium perfringens, né, como parte dos coliformes fecais que vão ser encontrados em água e vão ser contaminantes. Tá? Então até é bom nós podermos participar na aula que vem com alguns exemplos dados pelo próprio Wanderson. E Wanderson, eu não estou fazendo bullying contigo, mas é exatamente porque você trabalha dentro dessa parte do controle microbiológico dentro da FRUC, com os poços artesianos, fazendo exatamente então o monitoramento, né, destas estruturas da água e de que vai ser feito estes compostos específicos, gente. Então isso vai ser um ponto interessante para nós discutirmos na próxima aula. Terminada esta parte dessa videoaula, então eu me despeço visualmente. Estarei no chat a partir das 7h10, então, para nós começarmos a discutir essas questões. Eu tenho uma série de artigos e documentários bem interessantes sobre o uso destes micro-organismos na água, até para processos de remediação, né, biorremediação, tratamentos de esgotos e algumas condições de toxicidade e algumas portarias para nós discutirmos sobre a importância do reconhecimento dos coliformes fecais e até algumas condições legais de nós trabalharmos e abordarmos, que é exatamente o seguinte. Existe uma quantidade de coliformes fecais que é tolerado, né, por condição exatamente destas portarias, mas é interessante nós podermos trabalhar no futuro, talvez de diminuirmos a quantidade desses coliformes fecais para otimizarmos ainda mais alguns determinados produtos na qual são consumidos. Né? Então, obviamente, nós não temos como eliminar todo o processo da presença desses coliformes, mas se nós começássemos a pensar, a desenvolver técnicas e tecnologias para isso, também nós vamos conseguir abordar estas questões e estas influências, tá, de maneira diferenciada, tá, gente? Então, eu espero vocês, nos vemos daqui a pouco, então, no chat para nós continuarmos a aula e continuarmos discutindo estas características interessantes, né, do que nós trabalhamos sobre as características da água e os micro-organismos mais comumente ali encontrados. Forte abraço, gente!